Agora vamos falar como degustar a cachaça e a reconhecer mais sobre suas cores, aromas e sabores. É claro, vamos começar com uma boa cachaça de alambique e depois com o recipiente ideal. A gente sabe que para cachaça você pode consumir ela nesse tradicional copo, né, muito usado em bar, ou mesmo que é conhecido também como martelinho, ou mesmo esse copo americano, que apesar do nome americano, ele é de uma indústria brasileira, da de Figueiredo. Mas eu gosto de tomar geralmente em copos ou taças que a gente consiga ter uma coluna maior, justamente para ver melhor a viscosidade da bebida. Geralmente, né, é ideal que seja uma taça ou um copo de espessura fina, que tenha uma base de apoio, né, no qual você possa segurar. E é muito importante que seja cristalino, né, que não tenha nada ali que possa interferir na avaliação visual da bebida. Eu também recomendo taças ou copos que tenham uma boca não muito grande, porque se ela tiver uma boca muito aberta, isso pode interferir principalmente na análise olfativa, quando os álcools mais voláteis podem subir e até prejudicar, né, a sua percepção de aromas. Durante uma avaliação visual, a gente começa primeiro observando a própria embalagem da cachaça, né? De onde ela veio, como ela veio, o rótulo. As informações que estão no rótulo podem ajudar você a entender mais a bebida, né? Então, produtor, quanto mais informação você colocar, procedência, tipo de levedura, o teor alcoólico, quais são as madeiras, quanto tempo em cada madeira, isso ajuda também no processo de análise sensorial. Quando você vai fazer uma análise visual do líquido, é importante que a gente analise alguns fatores, como cor, viscosidade, rosário, limpidez e as lágrimas. Como vocês podem ver, aqui está se formando na superfície do copo e descendo, escorrendo de maneira bem lentamente, o que nós chamamos de lágrimas. As lágrimas elas estão associadas à qualidade da destilação e também na qualidade do envelhecimento. Porque durante o processo de produção, quando bem feito, a cachaça ela se torna rica em glicerol, que é esse óleo, né, que justamente colabora para a viscosidade da bebida. Então esse é um bom indício de que foi uma cachaça bem feita. Né? Quanto mais lento escorrer as lágrimas, já é um bom indício de uma boa cachaça. Chora bem devagarinho. E tem, claro, a própria questão da viscosidade e da limpidez da cachaça, né? Então, assim como ela tem que ser oleosa, ela também tem que ser transparente, né? Límpida. Se você encontrar ali algum resíduo sólido, isso foi algum elemento de falta de higiene, né? De falta de filtragem, algum indício de equívoco durante o processo de engarrafamento, né? Isso não é desejável também na sua cachaça. E um dos critérios de avaliação também é a própria cor. Como vocês podem ver, essa aqui é uma cachaça que passou por madeira e traz essa coloração que lembra um âmbar, né, um amarronzado claro. Essa daqui já passou por outros tipos de madeira. No caso, essa aqui é armazenada em bálsamo, que se ela passou por bastante tempo em barris de bálsamo, geralmente ela ganha essa cor, que é um tom mais dourado, leve, esverdeado, né, bastante bonito. Então, só de avaliar a cor, você já entende ali que existiu uma diferença no processo de produção, aqui no caso, então, ligado ao envelhecimento em madeiras distintas, por tempos distintos, em condições distintas de armazenamento ou envelhecimento. Nós fizemos, inclusive, um estudo colocando diversas cachaças envelhecidas em barris diferentes, por tempos diferentes, e criamos ali um gráfico que você consegue distinguir as diferentes cores encontradas na cachaça. Então, o que nós temos, né, são cachaças que passam por madeiras diferentes e que vão de cores que podem ser mogno, âmbar, caramelo, dourado, palha, amarelo pálido e até cores intermediárias dessas que nós estamos propondo, a gente também pode observar nesse mundo da cachaça. É interessante observar também que algumas cachaças elas passam por madeiras que tradicionalmente dão cor, como o carvalho, mas que por conta de um processo de filtragem, elas acabam tirando a cor da cachaça. Hoje existe no mercado algumas cachaças que são incolores, mesmo passando por madeiras que trazem potencial de coloração. Algumas madeiras brasileiras também não trazem coloração para a cachaça. É o caso do amendoim, do frejó, do jequitibá branco. Essa aqui, por exemplo, é a Mato Dentro, que apesar de ser uma cachaça prata e passar por madeira, ela continua uma cachaça incolor, porque ela passa por barris de amendoim
que já estão exauridos, então eles não trazem característica sensorial de cor e também de aroma e sabor muito sutis para a cachaça. Então o que prevalece aqui na cor e no aroma e no sabor são as características da cachaça branca. Então vocês percebem que alguns fatores como tipo de madeira, tamanho do barril, tempo na madeira, vão influenciar as diferentes cores que nós podemos encontrar nesse mundo da cachaça. Isso é algo único do nosso destilado, que consegue trazer toda essa diversidade e complexidade. A gente também pode observar no visual o rosário da cachaça. Isso aqui é muito curioso, porque você consegue saber o teor alcoólico da cachaça sem ter que provar ela. Vejam só. Essa aqui é uma cachaça Thier que tem 42% de teor alcoólico. Vejam como é que forma o rosário, que são algumas bolinhas que se formam na superfície do copo quando eu coloco a cachaça no copo. Vocês observaram que se formaram algumas bolinhas logo na superfície ali da cachaça, mas que rapidamente foram embora? Isso aqui é um sintoma de uma cachaça com um teor alcoólico intermediário. Já essa aqui, a fascinação, tem 44 de teor alcoólico, então 2 graus a mais do que a Thier. Vejam só o rosário dela. Ele se forma e veja como a bolha fica até por mais tempo. Está até agora aqui na superfície do copo, estão vendo? Isso aqui é um indício de uma cachaça que também tem um teor alcoólico mais elevado. Está até agora aqui, presente aqui, uma bolinha do rosário. E quanto maior for o teor alcoólico, mais bolhas vão se formar, maior será o rosário e mais tempo o rosário vai permanecer ali na superfície do copo. Depois da parte visual, a gente parte para o exame olfativo. E eu recomendo você ficar de 3 a 4 centímetros longe do copo, da taça, porque os álcoois mais voláteis podem ter efeito entorpecente e prejudicar a sua avaliação, principalmente cachaças mais alcoólicas. Então, padroniza ali uma distância de 3 centímetros do copo e inale o que nós chamamos de buquê da cachaça. E os aromas da cachaça podem ter 3 origens. Tem os aromas primários, que vêm da matéria-prima, da cana-de-açúcar, os aromas secundários, que são oriundos da fermentação, e os aromas terciários, que são do envelhecimento. Essa aqui, como é uma cachaça envelhecida, ela vai ter maior característica dos aromas terciários. Uma cachaçinha branca vai ter ali o equilíbrio entre os aromas primários e secundários. Eu recomendo também para cachaças muito alcoólicas que você deixe ela repousar na taça por algum tempo. É interessante que esse tempo que a cachaça fica parada no copo, ela vai evoluindo, ela vai mudando. Em alguns casos ela vai melhorando ou em alguns casos ela vai até piorando. Uma dica também para degustação é você pingar algumas gotinhas de água na sua cachaça antes da degustação, para que você ajude a abrir esse buquê da cachaça, a deixá-la menos alcoólica e você perceber mais ali toda a complexidade aromática dela. Esse truque, inclusive, ajuda muito quando você for degustar cachaças muito amadeiradas. Alguns produtores acabam usando algumas técnicas de envelhecimento acelerado, que é você usar chips, lascas ou algum tipo de extrato, até mesmo que lembra madeira, para você, de certa forma, falsear ali o envelhecimento de muitos e muitos anos. Quando você dilui a sua cachaça, fica mais perceptível quando essa sensação de amadeirado não está muito bem harmonizada com o restante da estrutura da cachaça em si. Então essa é uma técnica bastante usada para degustação de destilados. Depois de sentir os aromas da cachaça, vem a etapa gustativa. Eu vou ensinar para vocês como eu gosto de degustar cachaça. Primeiro eu coloco uma pequena quantidade na minha boca e não engulo. Antes de engolir, eu inspiro pelo nariz, daí eu engulo e solto o ar que eu inalei pela boca. Dessa forma, eu consigo usar todas as minhas vias aéreas para me ajudar nesse processo de gustação e também de percepção do retrogosto da cachaça. Vamos fazer uma vez juntos. Então, coloca uma pequena quantidade de cachaça na boca e não engole. Usando essa técnica, você vai sentir o gosto,
da cachaça. Então, como ela fica na boca, se ela vai deixar sua boca mais seca ou mais salivando, as sensações, os sabores, né, que você vai sentir de especiarias, ou de baunilha, ou de cravo, a picância que ela vai te trazer na língua, e também, né, usar todas as suas vias aéreas para ter essa percepção se essa é uma sensação gostosa, se é uma sensação duradoura. No caso dessa cachaça aqui, ela tem um retrogosto médio, traz bastante essa percepção de castanha, de baunilha. Vou até fazer mais uma vez juntos. Então vamos lá, um pouquinho na boca. Engole e solta pela boca. É claro que cada um vai ter uma maneira preferida de degustar cachaça. O que eu não recomendo é você pegar e virar como se fosse um remédio ruim. Cachaça boa é para ser aproveitada, para ser degustada com calma, e essa é a maneira como eu gosto de fazer. Depois me conta qual é a sua favorita. E uma técnica interessante também, caso você participe de uma degustação que tenha mais de 3, 4, 5 cachaças, e minha recomendação aqui você tenha no máximo 5 cachaças, é que você utilize café para limpar o seu olfato entre uma degustação e outra e coma, por exemplo, um pão sem nada, um pão seco, entre uma degustação e outra. A grande diferença de uma degustação e de uma análise sensorial é que a degustação, o que importa no final é se você gostou ou não gostou da cachaça. É uma análise bem subjetiva. Às vezes uma cachaça que eu gosto, você não goste, ou vice-versa. Aqui é aberto a estilos, a preferências, ou até momentos. Eu agora, por exemplo, estou numa fase de tomar muita cachaça branca, pura, que não posso por madeira. Então, o importante nesse final desse processo, depois de fazer a análise visual, olfativa, gustativa e de retrogosto, é que a conclusão final seja se você gostou ou não da experiência.